A gente tem falado muito aí, né, no mercado, os livros e tal, sobre propósito, sobre legado. Isso faz parte desse movimento, né, da revolução midiática civilizacional. O que acontece? Conforme a gente vai aumentando a população, chega uma determinada hora que a gente precisa dividir as decisões, colocar as pessoas para decidir, para reduzir o impacto do efeito dominó. A gente tem falado sobre isso aqui. O efeito dominó é quanto mais o centro der um peteleco no dominó e fazer aquele efeito, mais a sociedade tem problema. Então você tem que reduzir o poder do centro para que as pessoas possam dar petelecos também, e aí você ir reduzindo o efeito dominó. A taxa de efeito dominó tem que diminuir. E como é que você faz isso? Você aumenta a individualidade das pessoas. Você dá às pessoas mais poder de decisão. Ah, Nepo, está inventando isso? Não. 1450 foi o início da sociedade, que a gente chama de sociedade contemporânea, né? Foi a massificação da escrita impressa e foi exatamente isso que aconteceu. No momento que você terminou com a escravidão e criou a carteira assinada, olha a quantidade de decisões que uma pessoa que tem carteira assinada, as decisões que ela toma, comparado a um escravo. Escolher roupa, escolher o lugar que vai morar, escolher o que vai dar de comida para os filhos, escolher onde o filho vai estudar. Quer dizer, um número gigantesco. O que vai fazer no fim de semana, né? Que tipo de atividade. Quer dizer, as pessoas passaram a ter muito mais decisões e é esse o movimento natural da espécie humana, uma tecnoespécie que cresce demograficamente. Naturalmente há um processo de descentralização. Esse processo de descentralização aumenta a responsabilidade de cada um, né, para a sua própria individualidade. E aí começa a se falar de propósito, de legado, etc., porque as pessoas passam a ter que, num mundo mais aberto, ser mais empreendedoras, ter mais consciência do seu potencial, e aí começa a se falar de legado, e tudo que você vai ver. Aí quando eu estava pensando sobre isso, eu comecei a dizer que a gente precisa pensar em legados, e eu estou lendo o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Mason, que é um livro muito interessante, muito bom, né? Depois eu vou falar sobre isso dentro da escola. E esse livro ele fala um pouco sobre essa coisa do legado, de deixar as coisas, etc. e tal. Só que eu acho que a gente tem dois tipos de legados. Isso é uma coisa importante para a gente separar. Existe um legado em que a pessoa abre mão da sua vida, tem uma vida miserável, tem uma vida de cachorro, para deixar um legado depois que ela vai morrer. Ou seja, ela abre mão da sua felicidade estrutural, ela abre mão de tudo na vida para deixar um legado, porque é uma espécie assim de egoísmo tóxico, né, em que ela quer se perpetuar no mundo. E aí tem vários variantes desse legado tóxico, né? Desde a pessoa, aquele cara que matou o John Lennon é um tipo de legado tóxico desse tipo. O cara queria aparecer e matou um cara só para poder deixar esse legado, né? Então, como é que é o legado saudável, né? Pô, o legado saudável é aquele que você vai ter uma vida, uma taxa de felicidade maior na vida e, naturalmente, ao praticar essa felicidade, essa maior taxa de felicidade, você vai deixar um legado. Aí você vai me perguntar, Nepo, como é que a gente aumenta a taxa de felicidade estrutural, né? A estrutural é aquela que a gente acorda segunda-feira motivado e a conjuntural é aquela que a gente fica motivado só na sexta-feira. Essa é a diferença básica. Então, quando você acorda segunda-feira motivado, por que você acorda motivado? Porque você está percebendo que existe um potencial em você, que a gente vai chamar aqui de particularidade individual, aquilo que você tem, não é que só você tem, mas que aquilo que você percebe que você gosta de fazer, quando faz bem, né? Se sente bem no final do dia. Então essa particularidade individual, aquilo que você recebeu de legado genético, aquilo que você toca um instrumento, você pinta, você faz escultura, você tem facilidade para matemática, para o português, sei lá,
né? Você tem a facilidade de sintetizar as coisas, aí depende de cada um. Então, quando você consegue colocar isso na sua vida de uma maneira sustentável, seja através do teu trabalho, seja através de um hobby, ou seja através de uma atividade, e você vai rotineiramente trabalhando naquilo, você vai sentindo, né, que aquilo vai te energizando e aquilo vai te ajudando a acordar segunda-feira motivado. E a partir daí, conforme você vai colocando isso para fora, você vai naturalmente, como consequência de uma felicidade estrutural, deixando um legado. Porque as pessoas vão dizer, pô, o que esse cara fez eu não consigo fazer. E aquilo fica depois. Então, naturalmente, o legado fica, não porque você quer deixar o legado, mas simplesmente porque você teve uma vida bacana e você está deixando o legado, que pode ser, inclusive, né, o próprio legado de ter tido uma vida bacana. Que as pessoas vão lembrar, pô, aquele cara teve uma vida bacana, né? Mesmo que não tenha coisas que vão ficar depois de você. E aí a gente trabalha muito com a coisa do não separa os dois legados. E aí as pessoas começam a não ter. Então eu acho que essa discussão do propósito é uma discussão que vai cada vez mais aparecer. Porque num mundo mais competitivo, que é o que a gente está vivendo hoje, num mundo mais aberto, em que você tem, né, aquela coisa assim dos monopólios que você tinha no passado, a redução dos monopólios, né, você vai ter, aí você vai dizer, mas existem os monopólios das Big Techs. Esquece isso, porque isso é transitório. Mas a gente vai ter cada vez mais essa particularidade das pessoas vendendo no Instagram, vendendo no Mercado Livre, na uberização, quer dizer, a avaliação o tempo todo de todo mundo. Então isso tudo faz com que você tenha a necessidade de ter um propósito, de você começar a praticar esse propósito, né, que tem a ver com a sua particularidade, para que você possa melhorar e deixar um legado saudável. Isso é uma tendência muito forte. E você precisa descobrir, e aí para terminar, você precisa descobrir essa sua particularidade individual. Eu particularmente demorei 50 anos para chegar nisso, mas se eu tivesse chegado antes, teria me beneficiado antes. E aí você tem que chegar e descobrir qual é a minha particularidade. Aí como é que você vai fazer isso? Praticando. Fazendo uma hipótese, eu acho que é isso aqui. E aí colocando em prática, rotineiramente, criando uma rotina para ver se aquilo ali funciona, de que maneira funciona e como é que aquilo se coloca na sua vida de forma sustentável. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.